em Marcos 4, versículos 21 a 25. Marcos 4, 21 a 25 diz assim: Também lhes disse, vem, porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Vamos orar. Querido Deus, nós precisamos da luz do Senhor para iluminar nossos corações, de tal forma que as trevas sejam sempre dissipadas, e assim nós possamos ver e conhecer o Senhor com todo o nosso ser. Faz essa obra, ó Pai querido, por favor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estava vendo esse texto ao longo da semana e me lembrei, e eu tenho dito isso, né? Eu estou muito desatualizado com brincadeiras, não é possível isso. Não é para o Silvio, mas... péssima. Mas eu era muito bom de uma brincadeira chamada esconde-esconde. As crianças conhecem essa brincadeira, não é? Ganha quem se esconder melhor de todos. E eu sou pequeno e era menor ainda e magro, e eu conseguia me esconder nos lugares mais engraçados. E eu fui lembrando uma vez que eu me escondi no maleiro do guarda-roupa. Eu não sei como eu subi e muito menos como eu desci, mas eu ganhei aquele dia. Não é porque eu me escondi muito bem, ninguém me achava, eu não estava revelado. E eu lembrei disso, meus irmãos, porque o reino de Deus não veio para ser escondido, e o tema do reino de Deus é que Marcos está tratando nesses textos que estamos vendo nos últimos domingos. O evangelho não foi dado para ficar encoberto, e é sobre essa perspectiva do reino revelado que nós falaremos nessa noite. E para efeito didático, para ajudar na memorização, eu vou dividir esse texto e vou usar 3 palavras, 3 palavrinhas só. Olhos, ouvidos e mãos. Olhos, ouvidos e mãos. Em primeiro lugar, versículos 21 e 22, nós temos ali os olhos. O texto começa dizendo, também lhes disse. Disse para quem? Para quem que o Senhor está falando? Não é? O Senhor está falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos ali. Alguns estudiosos entendem que pode ter havido uma mudança de contexto da passagem anterior para essa, mas de uma forma ou de outra o Senhor está falando com os seus. E veja, meus irmãos, se Jesus disse ali para eles, para os seus discípulos, Ele também está dizendo para nós nesta noite. Então preste atenção, esse texto é com você também. E precisamos nos conectar com o texto anterior, e o versículo 20 nos ajuda a lembrar disso, porque o Senhor havia terminado aquele texto dizendo que as pessoas que ouvem a palavra e a recebem, elas são aquele terreno bom, não é? Que frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Veja, essa é a dinâmica da expansão do reino de Deus, que Cristo está revelando. O Senhor está anunciando sobre a expansão do reino de Deus. E agora não é mais semente que ele está falando, ele vai falar de uma outra situação cotidiana que todos ali entenderiam facilmente. E o texto diz que vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Uma pergunta. Não, vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada faz escondido senão para ser revelado. Meus irmãos, a cultura ali, as pessoas entenderiam muito bem o que está sendo dito. Era comum nas casas, especialmente as casas mais simples, que tivesse um cômodo grande, onde as pessoas tinham as refeições, dormiam, era o grande cômodo da casa, e você colocava, então, uma lâmpada acima, no lugar mais alto possível. Colocava no velador, no lugar onde a lâmpada ficava acesa durante a noite, iluminando todo
o ambiente. A gente poderia chamar também de lamparina, o contexto brasileiro, não é? Ou candeeiro, enfim. Mas o fato é que esse texto está dizendo de uma lâmpada. Curioso que o texto está no singular. E mais, o texto diz que a lâmpada vem. É uma linguagem aqui pessoal. O Senhor Jesus está fazendo uma conexão que vai ficar claro daqui a pouco. Mas a lâmpada vem como se fosse uma pessoa. E tem um detalhe aqui, meus irmãos, o povo judeu, especialmente os estudiosos daquela época, entendiam os profetas do Antigo Testamento e os professores como lâmpadas que trazem a luz do conhecimento. Então, o Senhor está fazendo essa conexão aqui. E veja, a lâmpada que carrega a luz, ela deveria ser colocada debaixo da cama ou de um recipiente, porque é essa palavra que está sendo usada aqui para alqueire. Alqueire aqui era uma vasilha de medida, de medir grãos, de medir algumas coisas. Então, a gente podia chamar de balde, né? A gente coloca a lâmpada debaixo de um balde ou debaixo da cama. Essa era a pergunta que o Senhor fez, mas é claro que não. O detalhe, meus irmãos, é que a palavra de Deus, ela estava sendo ocultada pelo próprio Israel. Veja, a tradição dos anciãos, que Marcos vai falar no capítulo 7, por exemplo, as práticas incoerentes, que obviamente se tornavam hipócritas, dos falsos israelitas, estavam acobertando a palavra de Deus. E o Senhor está falando, como que a luz vai ficar escondida? Não é possível isso. E é claro que essa foi uma pergunta retórica de Cristo, porque a luz, à noite, num cômodo, é para ser vista por todos. Por isso, quanto mais alto, melhor, e não o contrário. E a palavra que revela Cristo não pode ser ocultada. E o Senhor está começando a contar essa história. E o lugar correto, então, dessa luz é no velador, naquele suporte que fica no lugar mais alto, onde pode iluminar todo o ambiente, onde nada fica escuro, nada fica oculto. Quanto mais alto a luz, mais iluminado fica, menos as trevas existem. Vejam, não é o mais claro, é como esses holofotes, é o mais claro possível, e não aquele lusco-fusco das lâmpadas de bebês. Sabe quarto de bebê que tem aquela luzinha que põe na tomada? Super fofinhos, não é? Mas aquela luz é bem fraquinha. Não é para clarear todo o quarto, senão o bebê não dorme. Não é isso, é o contrário, é muita luz para iluminar o máximo possível. E é isso que o Senhor está falando. Veio para isso, para ficar oculta? Claro que não. Quando falta energia em casa, né? Eu acho que vocês já tiveram experiência disso. É sempre um terror, né? Lá em casa, na região que eu estou morando, a gente mora há pouco tempo, mas falta mais energia lá do que faltou nos últimos 7 anos do último lugar que eu morei, né? É animado, digamos assim. Mas à noite é mais animado ainda, porque fica tudo escuro. Não é uma região de prédios, é de casa, fica tudo escuro, um breu, não é? E esses dias aconteceu isso de novo. E aí, a grande sacada é deixar as velas no lugar certo, que você acha na escuridão. Mas tinha uma reunião que eu tinha que fazer com alguns membros do conselho e meu celular tinha acabado a bateria. Lembra, Gualda? Gualda era um desses. Eu fui para dentro do carro, liguei o carro, conectei o celular e fiz uma vídeo no escuro. E eles falaram, Silvio, pode desligar o vídeo, porque ninguém está te vendo. Porque eu estava no escuro. Esse era o problema, não tinha luz, não tinha energia ali. E essa foi a grande dificuldade daquele momento, porque nada dava para ser revelado. Eu estava no escuro ali. Agora, imagine alguém andar no escuro mesmo, no breu, no meio do mato. Só que ele tem uma lanterna desligada, apagada no bolso. Ele vai andar e vai acontecer alguma dificuldade grande, vai bater a cabeça em algum galho, vai tropeçar, vai meter o pé numa pedra, talvez caia até num buraco. Porque é ilógico esse exemplo, não é? Além de ser uma caminhada muito mais lenta, porque na claridade você anda muito mais fácil, vendo todas as coisas. Ou não é assim? Então, veja, meus irmãos,
loucura andar no escuro tendo uma lanterna guardada no bolso. Essa dinâmica, essa lógica que o Senhor está falando sobre si. Ele veio revelar a si mesmo o reino de Deus, e isso tem que ser conhecido pelo maior número de pessoas possível. Veja, no Antigo Testamento, Jesus era visto como a luz da aurora, uma claridade, aquela claridade antes do sol nascer, sabe? Você acordou mais cedo e você está vendo que está claro, mas você ainda não vê a luz, mas está claro. É esse momento. Jesus ali não era ainda totalmente compreendido. Jesus aqui, nesse momento do seu ministério terreno, ele está sendo visto como a luz da manhã, luz que já ilumina os seus e já cega os ímpios. E ainda, um dia Jesus voltará iluminando como a luz do sol ao meio-dia, onde não restará mais qualquer sombra ou treva a ser dissipada, porque ali todos verão quando Jesus voltar à sua luz. E mais, nós lemos intencionalmente no texto de Isaías, que a luz perpétua de Deus será tão grande, tão visível e eterna, que o sol e a lua não farão mais sentido, embora possam existir ainda, porque a luz de Cristo estará brilhando eternamente sobre todas as pessoas, e todos verão isso. Mas veja, e até lá, meus irmãos, nós não chegamos lá ainda, não é? Jesus ainda não voltou, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas até lá nós devemos ter a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lâmpada que revela a luz de Cristo em toda a nossa vida, todos os recônditos do nosso coração, todas as áreas da nossa existência. A luz de Cristo precisa tomar todo o nosso ser, precisa iluminar a nossa inteligência, o nosso sentimento, a nossa vontade, a nossa prática. A luz de Cristo precisa tomar conta de toda a sua vida, para não existir um ponto de treva sequer. É isso que precisa acontecer, meus irmãos, na nossa vida. Por isso, não perca tempo andando no escuro. Você tem a palavra de Deus. Você está andando no escuro, por quê? Mas veja, não se engane. Nada nesta vida pode ser ocultado da luz de Cristo. Não lute tentando manter oculto aquele pecado que você sabe que está te assediando. Porque, veja, a melhor solução para a treva do pecado é a luz de Cristo. Exponha-se à luz de Cristo, e as trevas dissiparão da sua vida. E, infelizmente, é verdade que nós ainda temos pessoas por aí, igrejas por aí, que querem manter a palavra de Deus encoberta por falsos mestres, falsos ensinos, seja pela ganância, pela inveja, por politicagem, ou seja pelas investidas infernais. Satanás não quer que esta luz brilhe. Satanás quer que a gente deixe ela escondida debaixo da cama. Mas nós não podemos seguir assim. E veja, nenhuma treva impede a chegada da luz de Cristo. E quem leva a luz de Cristo às trevas deste mundo? Uma pergunta retórica, é claro, enquanto eu bebo água. Os pastores. Os presbíteros eleitos, porque nem os indisponibilidades entram nessa hora, né? Só os eleitos. Deixa eu contar uma história para você. Você, se for discípulo de Jesus, você é a lâmpada, você é a lanterna que anda por este mundo em trevas. Você é esse que vai refletindo a luz de Jesus, encontrando os perdidos em meio às trevas dos próprios delitos e pecados. Tem muita gente ainda, os eleitos do Senhor não alcançados estão aí, perdidos nas trevas do pecado, e você é a lanterna de Jesus. É você que tem que fazer isso, você que tem que levar isso. O texto que a gente leu lá no Salmo, os remidos do Senhor é que são os anunciadores da bondade e da misericórdia. É você, meu irmão, minha irmã. E mais, eu estou mostrando de propósito, claro que eu conversei isso antes,
ela funcionava, essa lâmpada, com azeite. Você derramava azeite, colocava o paviozinho, acendia. O azeite era o combustível dessa lâmpada. E nós, meus irmãos, somos eu estou hoje com frases de efeito, nós somos as lamparinas de Jesus. Nós somos essas lâmpadas que temos um combustível inesgotável, que é o Espírito Santo de Deus. Você nem tem o que dizer, porque você não tem em si mesmo condição de iluminar, mas o Espírito te enche e você brilha por aí, por onde você for. Meus irmãos, não sejam lanternas debaixo da cama, não sejam lanternas guardadas na gaveta. Mas, em segundo lugar, ouvidos. Versículos 23 e 24. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. O tema ouvir, meus irmãos, perpassa toda a Escritura. Você vê isso ao longo de toda a Escritura. Por exemplo, lá em Deuteronômio 6, versículo 4, começa o texto dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o credo do judeu, a frase que todo judeu tem que saber, confessar ao Senhor como o único Senhor. E essas duas primeiras palavras, esse versículo é chamado do Shema, a profissão de fé do judeu. As duas primeiras palavras são, ouve Israel. E no capítulo anterior, quando Moisés vai falar dos mandamentos, o Senhor, falando sobre a orientação do Espírito, ele diz para o povo, ouvi Israel. E aí ele conta os mandamentos. Veja, Jeremias diz assim, o texto de Jeremias 19:15, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, trarei calamidade sobre esta cidade e sobre os povoados ao redor, conforme prometi, pois vocês se recusaram teimosamente a me ouvir. Toda vez que o povo de Deus não ouvia o Senhor tratava de uma forma bem diferente. Em Apocalipse, nas cartas ali, nos primeiros capítulos de Apocalipse, a expressão é parecida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é curioso, né, que as cartas estão no livro da Revelação, Apocalipse. Veja que esse tema, meus irmãos, é da nossa fé. Ouvir o Senhor é um dever nosso, mas não só ouvir, porque o texto diz, atentai. Considere cuidadosamente tudo o que você está ouvindo. Em outras palavras, ouça com o coração, ouça com a mente, preste atenção no que você está ouvindo. Não é à toa que Tiago vai dizer o quê? Cada um esteja pronto para ouvir. Porque esse é o nosso primeiro papel. E nós temos que ouvir para a salvação. Por exemplo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir, meus irmãos, é tão importante que não ouvir significa condenação. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Não ouvir ao Senhor é sinal de condenação. Mas ouvir também serve para a condução da nossa vida. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meus irmãos, nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir o Senhor com todo o nosso ser. Há um ditado, popular, simples, singelo, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Mas eu diria que no mundo evangélico deveria ser pior surdo é o que não quer ouvir. Porque nós somos chamados para ouvir. Somos chamados para atentar para a palavra. Atentai. Prestem atenção. É isso que o Senhor está falando. Porque é Cristo que te chama a ouvir. Não sou eu. É o Senhor. E lembre-se, meus irmãos, que ouvir a palavra é o principal meio de graça. Não faça pouco caso deste tempo, meus irmãos. Eu estava vindo para cá, estava pensando, Senhor, o Senhor falou tanto comigo de manhã. O Senhor usou teu servo Mateus com uma fidelidade impressionante.
E falou tanto ao meu coração. E eu quero voltar à noite para ouvir o Senhor, Senhor, mas sou eu que vou falar, então tem misericórdia de mim. Porque eu preciso ouvir o Senhor. Tem hora que eu queria falar assim, não, vem Mateus, fica aqui que eu quero ouvir. Eu preciso ouvir o Senhor. Você precisa ouvir o Senhor. Eu não consigo entender quando alguém fala assim, e me desculpe se eu estou sendo muito sincero, mas eu não consigo entender assim, eu só vou a um culto, porque eu tenho outra coisa para fazer. O que você tem para fazer que é melhor do que ouvir o Senhor? Me diz. Não tem nada melhor do que ouvir o próprio Senhor. E eu estou orando, meus irmãos, para que seja o Senhor a falar com você, não eu. Veja, porque ouvir a Cristo, ouve a Cristo. É Ele que te chama e Ele diz o quê? Segue-me. Ouve a Cristo e não o mundo. Ouça a Cristo e não o seu coração enganoso. É a Cristo que você tem que dar ouvidos. Somente quando ouvimos a Cristo é que nós conseguimos ouvir a verdade, ainda que doa. Porque é melhor ouvir a Cristo. E o nosso coração ser corrigido pelo Senhor. E quando nós ouvimos a Cristo, nós conseguimos então ouvir o outro. Aí eu consigo ouvir os pais. Os filhos conseguem ouvir os pais. O cônjuge consegue ouvir o outro cônjuge. Já viu no casamento quando um fala A e o outro entende X e o pau quebra porque não estão ouvindo direito, mas é porque nós não ouvimos direito a Cristo. Veja, a gente consegue ouvir a liderança. Se tem uma coisa que todo conselho quer é que os membros ouçam o Senhor, que daria muito menos trabalho. Mas a gente só consegue ouvir a própria liderança quando a gente ouve a Cristo primeiro. A gente consegue ouvir uns aos outros, porque o Senhor diz para nós admoestarmos, ajudarmos, corrigirmos, abençoarmos e tanto outros, uns aos outros, que a gente recusa porque nós não estamos ouvindo a Cristo. Eu estava lembrando do sermão do reverendo Mateus, e eu vou falar de novo uma coisa que ele falou. Se ele não falou, devia ter falado. Mas talvez eu esteja ouvindo coisas. Mas se você não está conseguindo ouvir ao Senhor, peça um cotonete espiritual. Peça para o Senhor limpar o seu ouvido. Peça para o Espírito Santo fazer uma limpeza no seu ouvido para você ouvir tão somente a Cristo e a sua palavra. E você ouvindo a Cristo, não vai ter outra voz que vai falar à sua mente, ao seu coração, porque nós vamos estar centrados, atentando para as coisas de Deus. Mas em terceiro e último lugar, as mãos, final do versículo 24 e 25. Ué, pastor, mas não tem mãos aqui nesse texto. Eu sei, não estou tão ainda assim. Eu estou usando mãos de maneira didática, porque eu quero fazer uma analogia com responsabilidade pessoal. Eu disse que era só um recurso didático. O Senhor, nesses últimos versículos, está chamando a nossa atenção para a nossa responsabilidade. E o texto diz, com a medida que tiverdes medidos, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Também estou repetindo algumas coisas do sermão passado, porque é óbvio, é uma continuidade, uma replicação do mesmo assunto. E sim, nós cremos em prosperidade espiritual. Aqui o Senhor diz, aqui a palavra de Deus diz, não aqui o mundo ensina. Porque veja, o texto está vindo numa sequência de anúncio do reino de Deus. E o que o Senhor está dizendo para nós é que, lembra que ele estava dizendo que cada um colheria na medida que semeasse, quanto mais semeasse, mais colheria. Meu pai, já falecido, ele sempre dizia, quem planta vento, colhe tempestade. O que você está plantando? Mas a ideia aqui, eu vou usar Lucas para nos ajudar. O texto correlato, Lucas diz assim, deem e lhe será dado. Boa medida,
prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vos serão medidos também. Você já foi no shopping e comprou aqueles canudinhos de castanhas, de algumas coisas, avelãs, que ela vem assim, recheadinha, e você fala para a pessoa que dá uma apertadinha para pôr um pouco mais? Ou você não falou isso? É isso que o Senhor está falando. Vem mais. É abundante sobre aqueles que estão trabalhando. Nós, meus irmãos, somos abundantemente cheios pelo Senhor, e quanto mais ouvimos a palavra de Deus, melhor nós podemos compartilhar com os outros. E o Senhor acrescenta ainda mais quem está sendo fiel. Simples assim. O Senhor abençoa o seu povo fiel. Eu vou fazer uma associação aqui curiosa de Provérbios 13 com Provérbios 19. Provérbios 13, 4 diz assim: a alma dos diligentes, a alma dos que são fiéis, trabalhadores, firmes e tudo mais, se farta, se enche. Agora, Provérbios 19, 15 diz assim: o ocioso vem a padecer fome. Quem não trabalha, que não coma, disse o apóstolo. Porque essa é a ação com o Senhor, nós temos responsabilidade. Diz ainda Tiago, ouça meus irmãos, ouça o que diz o Senhor, aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será uma pessoa lascada. Esse será uma pessoa, puxa vida, mal sucedida. Esse será uma pessoa que vai ter que correr atrás, porque ninguém... É isso que diz o texto, meus irmãos? Esse será bem-aventurado no que realizar. Promessa do Senhor. É Ele que está dizendo. Aqueles que são ouvintes atentos e fazem o que o Senhor diz, o Senhor abençoa. Porque os que semeiam, os que iluminam, são recompensados na medida dos próprios esforços, a 30, a 60, a 100 por um. É simples assim. E são abundantemente abençoados pelo Senhor, porque quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. É uma promessa do Senhor. E aqueles que são do Senhor recebem aqui, multiplicam aqui, e já são abençoados aqui, e são mais abençoados ainda na nova terra. Essa é a promessa do Senhor. Paulo, dizendo aos Efésios, diz assim sobre Deus: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus faz muito mais do que nós pedimos. Você acha que o seu pedido é completo? Leva o seu pedido para o Senhor e você vai ver o que Ele faz. À luz do interesse dEle, é claro. Salomão foi pedir, pensou, o que eu vou pedir? Sabedoria. Parabéns, querido. Toma, riqueza. A filha de Jairo, quando foi curada, ela ganhou a vida e o Senhor deixou só isso. Não, traz comida para ela, porque tem que ser completa a coisa. Não pode ficar só meia coisa. A salvação, ou você não acha que só o perdão já seria maravilhoso? Ser perdoado pelo Senhor já seria de bom tamanho, seria maravilhoso, mas o Senhor te dá santidade, alegria, segurança, liberdade, sustento e toda sorte de bem celestial. Acréscimos do Senhor para o seu povo. Agora, os israelitas, meus irmãos, que eram o povo escolhido até aquele momento, eles não deram ouvidos a Jesus, e eles então iam perder o que eles tinham. Eles iam perder o status de privilegiado como povo de Deus. Eles iam perder o fato de serem a herança da antiga aliança. Eles iam perder sim, porque eles não estavam ouvindo o Senhor. E de forma geral, a gente ainda pode entender que os que não recebem a Cristo são excluídos. Os que rejeitam a luz perdem o acesso a ela. Tem gente que recebe carro para trabalhar, não é verdade? Tem pessoas que a empresa fornece carro para trabalhar. Essa pessoa, o quanto mais ele anda, mais útil para o seu trabalho é. E quando ele vai abastecer, normalmente ele faz
aquela mesma coisa. O frentista pergunta, até o automático, doutor? E ele diz, não, põe mais, porque eu preciso rodar muito mais, eu preciso ser mais produtivo. Agora, a pessoa que não abastece e fica com o carro parado, a empresa vai lá e tira o carro e passa para outro, porque outro precisa produzir. Esse é um inútil. Essa é a relação, meus irmãos. Veja, o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho do amor, o evangelho da justiça, também é o evangelho da responsabilidade. Eu conversei essa semana com 2 pastores muito queridos, que eu não vou mencionar, embora eles merecessem, mas um deles já está jubilado, ele está com só mais que 60 anos de ministério, ele tem mais tempo de ministério do que eu de idade, e conversando com ele, e ele tem uma característica interessante, porque ele não se abala com as dificuldades, eu já perguntei isso 2 vezes, eu sou tão falta de fé que eu já perguntei 2 vezes para ele em situações diferentes, mas o senhor faz isso, como o senhor consegue? E ele responde com uma tranquilidade, ele fala assim, porque a palavra de Deus garante, porque a palavra de Deus aponta para as promessas, porque a palavra de Deus diz que Cristo cumpriu tudo em nosso lugar, e é o garantidor, é o resgatador, porque eu vou me preocupar. E ele teve grande dificuldade no começo de sua vida, e até hoje, por incrível que pareça, passa por dificuldades, mas sabe o que acontece com um homem fiel, uma pessoa fiel ao Senhor? Esse homem está com 87 anos, e ele disse para mim, esta semana, eu estou tendo umas ideias para a expansão do reino. Eu falei, isso me anima, porque eu também estou com o Senhor, eu preciso caminhar. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe de onde vem essa vitalidade de Cristo? Porque está sendo fiel, e o Senhor vai derramando mais. E um outro pastor, eu chamei os 2 juntos, o outro pastor tem menos tempo de ministério, tem só 40 anos, não é? De ministérios. E aí ele foi contando dificuldades do seu ministério, da mudança que Deus começou lá, né, no princípio, mudando o seu caráter, fazendo ele mais parecido com Cristo, e contando as dificuldades do começo, mas o Senhor foi sustentando, honrando, usando, e ele foi pregando o Evangelho, e esse homem está quase para jubilar, e sabe o que ele me disse? Eu estou animado com novos projetos que eu estou pensando. O Senhor faz isso comigo. Faz isso comigo, Senhor. Continua derramando do Senhor mesmo sobre mim, para eu poder continuar proclamando o teu reino. E você tem que querer isso também. E você também deve fazer isso. Ah, pastor, mas é difícil. Ah, isso aí é para pastor. Você só deu exemplo de pastor. Você acha mesmo? Pois eu vou te dizer. O que você deve fazer? Peça por fé. Peça por mais amor, peça por sabedoria, peça para ser feito um vaso novo. Canta isso no trânsito, Senhor, me quebra e faz um novo. Você tem essa moral de fazer isso? Me quebra, Senhor, e me faz um vaso novo, porque eu quero ser um vaso útil nas tuas mãos. Peça por renovo, faz esses pedidos todos, e Ele vai abundantemente derramar sobre a sua vida as bênçãos dEle mesmo. Porque Ele quer lâmpadas espalhadas pela face da terra. Você acha que Ele vai parar de pôr o azeite do Espírito em você? Claro que não. Ele vai fazer muito mais, mas se não queimar o que está dentro, Ele não põe, não tem jeito. Porque é desperdício, você precisa iluminar por aí. Peça ao Senhor, Senhor, renova a minha vida. Me faz brilhar. Eu já falei dessa musiquinha que eu gosto muito dela. Minha pequenina luz eu vou deixar brilhar. Fala isso, canta isso para o Senhor, faz qualquer coisa, mas fala para o Senhor. O Senhor me enche de fé, me anima para eu ser esse luzeiro seu. E vou te dizer mais, isso é possível para qualquer um de nós. É claro que não é pela nossa força. É claro, porque nós não temos força nenhuma. A gente sem azeite não tem utilidade, não brilha, não tem valor. Nós precisamos brilhar e é Cristo que faz essa obra em nossa vida. É o Espírito que enche
o nosso viver. É Cristo que trabalha na nossa fraqueza. Está fraco? Isso é agora. Apresenta a sua fraqueza ao Senhor. E Ele vai te fortalecer, porque é para a glória dEle. Não é para nós mesmos. Ilumine mais, alcance o maior número de pessoas possível, e você vai experimentar a gloriosa beleza da transformação que Cristo faz nas pessoas. Você lembra do último convertido que o Senhor alcançou pelas suas mãos? É claro que você não tem poder nenhum, mas você se lembra da última vez que você pregou o Evangelho e alguém disse: eu quero Cristo? Ou então você lembra do último que você está discipulando e você está vendo ele crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Porque eu vou te dizer, quanto mais a gente faz isso, mais o Senhor abençoa e mais a gente vai. Eu falei de bens materiais? Claro que não. Porque esses dois pastores enfrentam dificuldades até hoje. De saúde própria, finança, saúde familiar. E esses homens disseram para mim: eu estou animado com Jesus, eu quero fazer mais coisas para Jesus. É essa espiritualidade que todos nós precisamos querer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus já foi revelado. A vocês, filhos da luz e do dia, que a luz radiante de Cristo tome toda a sua vida, alcance todo o seu ser, alcance aqueles que te cercam, aqui até os confins da terra, que assim seja. Vamos orar. Querido Deus, nós necessitamos disso, Pai, do brilho celeste de Jesus. Ó Senhor, ilumina o nosso ser, transforma a nossa realidade, dissipa as trevas do pecado, Senhor, nas nossas vidas. E assim nós vamos poder viver melhor, viver mais, sermos mais úteis no Teu reino, na expansão do Teu reino. Que nós sejamos esses luzeiros no mundo caído. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.